Muito bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. É quarta-feira. Estamos aqui depois de um domingo lindo, quando fomos tão tocados com aquele milagre da cura do leproso. Depois de uma terça-feira gloriosa, aprendendo com José na prisão, estamos aqui nessa manhã, nosso coração quentinho, para continuarmos a nossa jornada sobre Ló. Sobrinho de Abraão tinha tudo para dar certo, tinha tudo para arrebentar, e o cara vai fazer essas escolhas toda errada, toda fora. Gente, eu sempre digo isso aqui, todo mundo está nos ensinando alguma coisa. Existem pessoas que nos ensinam a ser como elas e existem pessoas que nos ensinam a não se parecer com elas. Que nós sejamos exemplos, hein? Como a Bíblia diz, exemplos para os fiéis. Mas antes de nós começarmos nossas aulas aqui, nossa aula de hoje, melhor, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative os sininhos para você não perder nada do que a gente está colocando aqui, porque tudo que a gente traz é com a intenção de abençoar, é com a intenção de fortalecer a sua fé, é com a intenção de aumentar a sua sensibilidade e sabedoria espiritual. Olha que texto! Já se inscreveu? Já se inscreveu? Eu vou falar para você deixar o like agora não, que seria presunção da minha parte. Eu quero que você assista o conteúdo e se fizer sentido para você, você vai deixar o like, porque para mim e para nós do time é muito importante o seu like, porque ele aumenta a relevância desse conteúdo, aumenta a relevância do canal e o YouTube começa a mostrar o que está acontecendo aqui para mais pessoas, tá bom? Mas olha o que diz aqui esse texto curiosíssimo que eu encontrei em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7 e 8, diz assim, olha, e livrou os justos Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E aí depois ele diz, porque este justo, habitando entre eles, se afligia. Gabriel, me chamou a atenção uma coisa aqui. O texto que Pedro está trazendo mostra um Ló em Sodoma, mas ele ainda está sendo chamado de justo. Ele está num ambiente corrupto, corrompido, abominável, mas ele está sendo chamado de justo. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, sabe por quê? Porque a visão que Deus tinha a respeito dele não havia mudado, apesar das mudanças. Vamos organizar, você sabe que o Manhã de Paz é meio devocional, né? Eu preciso me organizar, porque tem umas coisas que vêm, gente, e eu já recebi, eu já entendi, mas eu não preciso só ser um falador aqui, eu preciso ser um educador, eu preciso me certificar de que você está entendendo o que eu já entendi. Ó, Ló está no meio dos abomináveis, dos profanos, mas ele ainda está sendo chamado de justo, sabe por quê? Porque a visão de Deus a respeito dele não mudou, apesar das mudanças que aconteceram. E essa palavra me encheu de tanta esperança, sabe por quê? Porque talvez você seja uma pessoa que hoje se encontra assim, depois de uma escolha errada, de uma escolha desastrosa, de uma escolha que te trouxe perdas, prejuízo, exposição, vergonha. Você se encontra em um ambiente completamente transformado em relação ao que você tinha antes. Mas eu venho da parte de Deus dizer para você que Deus ainda está enxergando um justo aí dentro. Deus ainda está enxergando uma mulher separada para um fim, para um destino e para um propósito de Deus. Uma das armas mais eficientes que Satanás usa é que quando vem a exposição, quando vem a vergonha, quando vem a perda, Satanás agora ele vai usar tudo isso para continuar te achatando pelo resto da sua vida, esmagando seus sentimentos e suas emoções, colocando em você o rótulo, uma credencial de alguém que foi excluída do destino que Deus havia projetado.
como alguém que foi excluído do propósito que Deus havia separado. Mas esse texto acende uma esperança, porque esse justo, como diz 2 de Pedro, capítulo 2, e aí no verso 8, porque este justo, habitando entre eles, se afligia. Chega pertinho de mim aqui e com toda a sinceridade da sua alma, diga para mim se não existem determinados ambientes onde você está, mas você não se vê mais nele. Com toda a sinceridade da sua alma, diz para mim que você não andou frequentando lugares, e eu vou mais, falando pelo Espírito agora, olhando para você, que você colocou os pés naquela festa e 5 segundos depois você já estava arrependido. Você colocou os pés naquele ambiente, 5 segundos depois você já estava com vontade de ir embora. Que você já se viu em situações, em celebrações, em festas, em reuniões, em encontros, que se você pudesse desfazer na mesma hora, você teria desfeito, mas de repente, por causa de toda a envolvência, por causa da sua reputação, por causa da palavra que você deu, sei lá, você sustentou aquilo ali, mas a sua alma completamente, como diz o texto, aflita, amargurada. Por quê? Se você já se sentiu assim, é porque você é um justo que está insistindo em viver e frequentar o ambiente dos injustos. E essa aflição que a sua alma está trazendo é um alerta do Espírito Santo, como diz, ei, isso aqui não é para você mais não, hein? É como se o Espírito Santo estivesse esmurrando o seu peito e dizendo, isso aqui não te pertence mais. Isso aqui não orna, não tem coerência com a sua vida e com o Espírito Santo. O problema, gente, é quando você não sente mais o desconforto. O problema é quando você não sente mais essa aflição e já se sente parte desse ambiente, desse encontro, dessa reunião, desse lugar. Aí é que vem o perigo. Mas eu quero te dizer quanto essa aflição ainda está soando como um alarme na sua alma. É o Espírito Santo dizendo, alô, volta, faz o caminho de volta. Como a carta que João escreveu à igreja, a uma das 7 igrejas da Ásia, volta e veja onde você caiu. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras práticas, volta às primeiras coisas. Esse ambiente está te trazendo amargura, tristeza. Eu estou falando para você que depois disso tudo chegou em casa e não conseguiu dormir. Eu estou falando para você que depois que você chegou em casa, eu falo pelo Espírito, teve uma crise de choro compulsiva. Eu estou falando para você que depois desse encontro, dessa reunião, dessa celebração, você voltou para casa e sentiu a sua alma completamente amargurada, o seu peito esmagado, e o Espírito Santo, talvez você não discerniu, ou já discerniu essa voz, é o Espírito Santo dizendo, ei, parou, acabou, Ló, ei, Ló, isso aqui não é mais para você. Você fez uma escolha e foi armando suas tendas, Ló. Quando você se viu, você estava dentro de Sodoma, no meio de Gomorra. Mas agora você está desconfortável. Mas agora você não aceita mais isso. A sua alma te reprime, te oprime quando você está nesses ambientes. E a pergunta que eu sei que muitos aqui que se encontram nessa situação estão fazendo, tá bom, pastor, mas o que eu faço, o que você faz? Volta para o ninho. Volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Volta para a comunhão. Ai, mas dá muita vergonha, dá mesmo. Ah, mas vão me olhar atravessado. Eu já estou te dizendo, vai ter uma meia dúzia de bobão que vai te olhar atravessado mesmo. E teve uma época aqui, Gabriel, que eu tinha uma raiva de uma frase. Eu lembrei dela agora, velho. Ah, talvez o filho pródigo talvez a ovelha não volta para o redil
por causa do olhar atravessado das outras 99. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que as 99 te olhasse atravessado, essas 99 não têm a chave da sua salvação, não têm a senha da tua promessa. Só que a gente nunca são as 99. Ah, Leandro, mas todo mundo não. Todo mundo não. Vai ter aqueles que vão te olhar atravessado, infelizmente. Vão ter aqueles que vão te julgar, infelizmente. Só que eles não têm a estrada do seu destino nas mãos dele. Agora, o Deus que conhece o seu futuro, o Deus que é autor e Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, o Espírito Santo, nosso amigo indesistível, consolador, a todo instante, é ele quem está dizendo: volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. E para de olhar o olhar atravessado dos outros. Para de, que o diabo quer usar esses olhares infelizes, e sim, infelizes, insensíveis. Mas não é sobre eles, é sobre você. E é sobre o plano que Deus tem para a sua vida. É sobre o destino que Deus já traçou para você. Eu começo a terminar. Ló é esse justo no meio dos injustos, se sentindo desconfortável. Esse coração aflito de Ló é um sinal de que a graça ainda não apagou. Existe aquela fagulha, porque o Senhor ele não vai desprezar a cana quebrada e nem o pavio que fumega. E de repente aquela pequena chama que ainda arde no seu peito, porque mesmo nas condições em que você se encontra, mas você ouve um hino e se arrepia. Você passa em frente a uma igreja e sente saudade. Oh, aleluia. Quando você está ali na rede social, entre os vídeos engraçados, vem um corte de uma mensagem, um corte de um louvor, e você para 5, 10 segundos. Por que isso, pastor? É porque a sua alma está gritando, a sua essência é essa. João Crisóstomo, um dos pais da fé, disse o seguinte: é possível estar no mundo e não ser do mundo, mas não é possível viver em Sodoma e não ser afetado. Volta enquanto a chama não apagou por completo. Volta enquanto ainda tem caminho de volta. Volta. Só volta, irmão. Eu queria que você agora sim, está fazendo sentido, e talvez não é para você essa palavra, mas enquanto eu estou falando, alguém foi colocado dentro do seu peito, o Espírito Santo fez arder o nome de 2, 3 amigos, 2, 3 amigas. Agora sim, pega essa setinha, manda para todo mundo que você conhece. Manda, precisa ouvir essa palavra. E se faz sentido sim, deixa o like. Deixa o like porque essa palavra precisa chegar em corações. Nós estamos vivendo, igreja, os últimos dias nessa terra. Mais de 99% das profecias apocalípticas, o fim das dores já se cumpriram. O relógio do arrebatamento já marca. É quase meia-noite. E nós não podemos ser como aquelas virgens que por uma imprudência estavam com as lamparinas apagadas. E como é que você ajuda alguém que está com a lamparina apagada? Encaminha esse vídeo para essa pessoa. Chama ela, vai lá e assiste junto com ela. A gente não assiste meme. Olha esse meme aqui, Gabriel, assiste aqui. Pega esse vídeo aqui, chama ela para um café, assiste junto com ela. E que Deus abençoe sua vida. Você que foi convidado para estar aqui. Que Deus abençoe sua vida. Você que já é aluna do Manhã de Paz. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. E querendo Deus, com a bondade e a permissão dele, amanhã, quinta-feira, às 7h07 da manhã, estaremos aqui de volta, continuando com a nossa série de estudos sobre Ló, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz. Não se esqueçam, Deus tem mais.